Bom, depois de fazer todo o processo de estruturação do nosso projeto inicial, definir a parte estratégica da empresa, o plano de negócios, definir as estratégias de produção e operações e o ambiente de produção e operações, nós passamos a definir onde vai ser a localização industrial da nossa nova empresa. Nós vamos começar com o primeiro método, depois eu vou explicar outros. O primeiro método é o método do centro de gravidade. O método do centro de gravidade, ele vai trabalhar com as fontes de insumos, de matéria-prima ou de produtos, né? No caso de eu ser um centro de distribuição, dos clientes da empresa. Então, a gente vai considerar o modelo do ponto geográfico correspondente ao centro de gravidade, né, para minimizar os custos logísticos de transporte. Quais são os passos para que façamos esse método do centro de gravidade? O primeiro passo é localizar geograficamente as fontes de insumos e os clientes. Na sequência, fazer o levantamento do volume de bens movimentados ou uma previsão disso. Depois, atribuir coordenadas cartesianas. Essas coordenadas podem ser feitas arbitrariamente pelo projetista ou colher coordenadas cartesianas em algum software como Google Maps e calcular o centro de gravidade da localização. Então, vamos executar esse método. Imagine uma região qualquer arbitrária. Aqui eu não limitei nenhum mapa conhecido. Mas nessa região, eu vou localizar onde é que estão as fontes de insumos e os meus clientes. Então, imagine que as bolinhas em azul são fontes de insumos e as verdes são os meus clientes. Na sequência, eu vou verificar a quantidade de bens movimentados. E aí eu coloquei uma quantidade em toneladas para a gente usar como exemplo. Na sequência, eu construo um sistema de coordenadas no eixo vertical e horizontal e arbitro uma escala. E defino as coordenadas de cada ponto. Então, esse ponto inicial, ele vai ter uma coordenada x igual a 2 e uma coordenada y igual a 6. Por isso, ponto 2, 6. O segundo ponto vai ter coordenadas 7 e 7. 7 e 7, 7 no x e 7 no y. O terceiro ponto, 6 e 5. O outro ponto, 4 e 2. O outro ponto, 9 e 3. E, por último, 11 e 4. Feito isso, eu vou calcular o meu modelo o meu centro de gravidade. Então, vamos ao cálculo das coordenadas do centro de gravidade. Então, o centro de gravidade terá coordenadas x e y. Como é que eu calculo isso? Para a coordenada x, eu vou multiplicar
cada coordenada x de cada ponto de insumo ou de clientes, multiplicado pelo valor movimentado. Então, o primeiro ponto tem coordenada x igual a 2 e movimenta 100 toneladas. O segundo ponto tem coordenada x igual a 7 e movimenta 500 toneladas. O terceiro, coordenada 6 e movimenta 100 toneladas. Coordenada 4 movimenta 300 toneladas. Coordenada 9 movimenta 1.000 toneladas. E coordenada 11 e movimenta 200 toneladas. Todos esses valores eu vou dividir pela soma de todos os valores de movimentação. E aí eu vou calcular a coordenada x igual a 7,56. Depois vocês confiram os dados. A mesma coisa faremos com a coordenada y. Agora, substituindo cada coordenada pelo fator da coordenada y. Então, no caso da coordenada y do centro de gravidade, vai ser a coordenada y do primeiro ponto vezes 100, coordenada y do segundo ponto, 7 vezes 500. Vejam que os valores movimentados se mantêm os mesmos. 100, 500, 500. O que vai mudar são as coordenadas. Nessa segunda não mudou, porque tanto a coordenada x quanto a coordenada y eram iguais a 7. Aqui no terceiro, a coordenada x igual a 6, y igual a 5, e assim por diante. E eu também vou dividir pelo total de material movimentado. Eu vou ter uma coordenada y igual a 4,09. Então, tendo as duas coordenadas, eu vou plotar no mapa onde que vai ficar o meu centro de gravidade. Coordenada x igual a 7,56 ou 7,6 e a coordenada y 4,09 ou 4,1. Está aqui o nosso centro de gravidade. Percebam que é coerente essa proximidade, por exemplo, com um valor maior, que é de 1.000 toneladas. Esse valor maior, né, é que vai atrair o ponto de gravidade para perto dele, né? E assim diminuir o custo logístico, porque transitar 1.000 toneladas desse ponto até esse, ou vice-versa, vai sair mais barato do que se esse ponto tivesse mais afastado. Então, assim, nós temos aqui o centro de gravidade desse mapa de acordo com essas coordenadas e essas quantidades movimentadas. Então, temos aí as vantagens e desvantagens desse modelo. Uma das vantagens é que eu posso considerar custos de transporte da localização, incluir um fator a mais aí no cálculo da minha média ponderada. Um estudo detalhado e comparativo dos fretes vai me ajudar na renegociação. E a metodologia é muito simples. As desvantagens é que nem sempre é fácil levantar os custos reais de transporte realizados, principalmente na compra de matéria-prima. O sistema de coordenadas não considera a distância real percorrida entre as localizações, visto que você pode ter uma serra no meio, você pode ter um contorno muito mais longe do que a linha reta. Então, isso é uma desvantagem do modelo. Não vai considerar uma eventual mudança de fornecedores ou clientes. E o local do centro de gravidade pode coincidir com uma região inviável, no meio de um grande lago, no topo de uma montanha, dentro do mar. Então, são várias vantagens e desvantagens. Considero a título de exercício esse mapa da Itália, é o formato de bota aí que vocês já conhecem.
E nós vamos usar o centro de gravidade para localizar uma indústria nesse mapa. Os números 1, 2, 3 e 4 equivalem aos fornecedores dessa empresa e os centros de distribuição A, B e C, localizados nessas outras cidades aí. Nós temos na tabela a quantidade em toneladas que vai ser movimentada de material. Então, usa as coordenadas que eu coloquei aí no desenho para que vocês calculem, estimem onde é que vai ser a melhor região para se colocar essa empresa. Obviamente que vai ser uma região estimada, então vocês vão ter que verificar se há vantagens ou desvantagens nisso. Peço que, conforme a região que você calculou, você procure saber a situação dessa região na Itália, se isso vai ser favorável ou não para a instalação dessa fábrica. Trata-se de uma fábrica de móveis. Então, você vai verificar quais são as vantagens e desvantagens de fazer isso, tá bom? E coloque a tua resposta nos comentários. Se o primeiro que colocar, os outros podem comentar em cima, dizendo se concordam ou não concordam. Vamos fazer só uma conversa, um fórum de discussão sobre esses resultados, tá bom? Vocês têm até segunda-feira, horário da aula, para terminar essa atividade.